Salve, salve, nação, vamos embora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo de virada para o Internacional, mas lembrando que é apenas o começo do trabalho do Sampaoli e já deu para perceber uma melhora no time do Flamengo a cada jogo. O Gerson, praticamente, a gente reclamava muito do Gerson, da condição física do Gerson, e hoje, nesse jogo contra o Inter, a gente não percebe. O que o Gerson correu e jogou bola nesse jogo foi uma brincadeira, mas perdemos. Eu acho que no segundo gol, né, aquele ato de simulação ali, o juiz poderia dar falta, mas eu acho que, sinceramente, eu acho que o juiz dá uma falta naquele lance, eu acho que seria muito difícil, mas poderia, se ele fosse criterioso, né. Mas é isso aí, né, a gente vê uma melhora no time do Flamengo, óbvio que é início trabalho do São Paulo, mas o Flamengo tem muito para evoluir ainda e a gente já vê uma melhora muito boa nesse time do São Paulo, né? Então, daqui para frente a gente espera melhoras no time, né? Então, é isso aí, tamo junto, vamos embora para o vídeo. Quero saber a sua opinião sobre a atuação do Gerson no jogo aqui nos comentários. 11 titular que ele vai usar todo jogo e nem o mesmo sistema de jogo. Não é característica do São Paulo fazer isso. Ele vai mudar muito, ele vai jogar com 3 zagueiros, com uma linha de 4, ele vai jogar com 3 no meio de campo, ele vai jogar com 4, vai jogar com 2 na frente ou com 3, né, com 2 abertos pela ponta, como ele fez no segundo tempo, com o Gabi um pouco mais centralizado e o Pedro saindo do jogo. Muito flamenguista não gostou, os rubro-negros ficaram bravos, que ele encheu o time de ponta e sacou o centroavante. E nem o Pedro, né? Mas o Pedro não fez uma boa partida. Assim, o Inter, dentro de uma característica que a gente sabe que o Mano ainda está tentando, dos times que a gente vem falando que oscila tanto na temporada, o Inter é um desses, né? Tem uma continuidade de trabalho, tem peças importantes que saem, como o Edenilson, que era um fator de meio de campo para o Mano de segurança, mas um Inter que abdicou um pouco da bola, deu a bola à equipe do Flamengo e aproveitou muito a saída em velocidade e a transição. O Gerson, de fato, o Calçade cita ele está um pouco mais próximo pelo lado esquerdo, mas com mobilidade, ele faz o gol pelo lado direito, ele flutua, sai do lado esquerdo para o lado direito para dar mobilidade, jogando melhor, já mais próximo da característica que deu a ele a condição de voltar por 20 milhões, custou ao Flamengo 20 milhões, mas o Flamengo ao lado do São Paulo no Olympique, exatamente. Né? O melhor momento do Gerson na França foi com o São Paulo, jogando mais avançado. O que eu falo é que a derrota do Flamengo hoje, ela passa muito mais por uma questão de detalhe de jogo do que um time que não tinha organização, de um time que não tinha estrutura, de um time que você olhava para o campo, você não identificava que tipo de situação de jogo o Flamengo poderia jogar. Hoje é um Flamengo que não depende só de Ayrton Lucas, é pouco, tem pouco que fez bom jogo de novo. Fez um bom jogo de novo, mas é um time diferente já, né? Um time que você vê com uma intensidade diferente. Então, a derrota passa pelo detalhe, né? Alguém desligou a chavinha ali. Segundos antes do segundo gol do Maurício, do gol da vitória, o Flamengo teve uma bola na trave. Matheus França no escanteio. Aliás, o Matheus entrou bem no jogo. Entrou bem. O Marinho que não entrou tão bem. Não, o Marinho que no meio da semana até jogou razoavelmente bem, hoje ficou abaixo. Agora, Zé, Gabigol. O Gabigol, esse dado eu fiquei bem impressionado, Calçade. Há mais de 60 dias que ele não faz um gol com bola rolando. Sim. Que não seja de pênalti. Eu acho que ele desfigurou muito, né? Descaracterizou muito o Gabigol dos últimos anos, eu acho. Ele tá jogando muito fora da área, tá muito distante do gol. Ele hoje é muito mais um camisa 10 do que um 9, então ele tá tentando se recolocar nessa posição, mas... quando você tem o Pedro ali, o Pedro ocupa um espaço onde o Gabigol também gosta de trabalhar. E o Gabigol, ele é finalizador, ele não é um cara que ele joga de costas pro gol como o Pedro, né? Ele faz essa parede, ou ele serve como pivô ali para fazer um 2, ou trabalha exclusivamente dentro da área. O Gabigol, ele roda muito, mas por conta dessa posição do Pedro, ele sai bastante. E ele pegou essa mania agora. Se você observar o Gabigol, ele vai lá no meio campo para poder tocar, para poder sair e tal. Então ele... é o número da camisa? Não, eu acho que ele gasta muito mais energia voltando para pegar a bola e essa energia está sendo desperdiçada. Eu acho que ele tem que gastar isso próximo ao gol. A jogada que ele tem que fazer é pegar essa bola, procurar o Pedro e fazer golaço, né? Alguns jogadores do Flamengo reclamaram que a simulação do jogador do Internacional ali deveria ter paralisado o lance. Ah, tá.
Tá bom. Não. Anular o gol. Hein, Calçade? Eu não lembro. 40 e lá 1.000 pessoas. Praticamente a última bola. O Maurício põe a bola onde pôs. Baita de um golaço. Assim, eu tenho muito menos tempo do que vocês de futebol. E o Calçade vai poder dizer melhor. Eu não lembro de um lance ter sido interrompido por simulação. Também não. E outra coisa, se a gente olhar esse final de jogo, tem 6 jogadores do Flamengo compostos na linha de defesa, na entrada da pequena área. O que mudou? Né? A gente não tem outra câmera, mas se o VAR entende que teve contato e tem uma câmera que tem contato... ninguém fica desatento por causa da simulação. Quem está pedindo a falta, quem está pedindo para parar o lance, se eu não me engano, é o Gerson que está fora da área. Então, assim... Né? Eu nunca vi, Calçado. Você já viu? Seria... nesse caso, seria uma interferência para mim no resultado do jogo direto. Eu acho que a arbitragem teria dificuldade de sair do Beira-Rio. O que dificultou a recomposição defensiva do Flamengo? E golaço, né? Golaço. Sim, e nesse lance de simulação... Ele entrou na metade do segundo tempo. Preciso tomar muito cuidado. Preciso tomar muito cuidado assim, com um encostão, um toque. Às vezes tem árbitro que está dando simulação e em alta velocidade qualquer... Um corpo a corpo, o sujeito cai. Claro que. O lance tipo de queda, da expulsão do Mariano contra o Atlético foi isso. Sim. O cara, o jogador do Atlético, ele tá em tamanha velocidade que ele adianta a bola. O Mariano tira a bola, mas só que ele vem e bate de frente com o Mariano e é expulso. Só separando a bola entrando no ângulo. Simulação. O Maurício entrou super bem, como o Zé acabou de dizer. Primeiro toque na bola, empatou o jogo. Na última bola, praticamente, do jogo, definiu a vitória para o Internacional. E o Inter está tendo dificuldade em definir o seu ataque, né? Que o Luiz Adriano não está bem. Luiz Adriano não está bem. O PH não está jogando mesmo que na temporada passada. O alemão teve um primeiro tempo bem difícil hoje, né, Nath? Errou muita decisão. Tomada de decisão dele ali para ver se tocava ou puxava para a perna para o chute. Não foram legais. Agora, o Maurício, ele é um jogador com a característica de jogo do Mano Menezes. Se a gente olhar na temporada passada, ele gostava muito de utilizar o Maurício, porque o Maurício dá para ele uma diferença de jogo. Ele pode tanto segurar a bola e levar pelo corredor, como construir por dentro. Ele é o jogador que dá essa dinâmica. O Mano gosta muito dele. Se não me engano, ele está voltando de lesão também. Teve provocação do Twitter, do perfil oficial do Internacional ao Sampaoli. Vocês acham que esse tipo de coisa, partindo do perfil oficial, faz parte do folclore do futebol, Calçade? Olha lá, 7 reforços, mas tô fora, pego meus 3 pontos e vou embora. Aí tem gente que acha, eu não gosto. Eu tô dentro de um clube, eu não permitiria esse tipo de coisa. Sabe por quê? Prefiro olhar para mim, prefiro olhar para o meu time, prefiro olhar para dentro e lembrar que tem mais 36 rodadas. Se na última rodada ser campeão, tá bom, vai, passa. Mas o que o Inter ganhou até agora, o que o Flamengo perdeu, nada. É muito pouco. É que eu não gosto, eu não vejo assim, eu não vejo isso engrandecendo o futebol. Tem gente que gosta, que acha, eu não interajo com esse tipo de coisa, acho uma bobagem. Isso partindo de qualquer coisa. E eu me lembro também, o São Paulo fez alguma provocação ao Internacional antes? Falou alguma coisa? Não me recordo disso. Que é completamente do nada, Ele comenta Ele comenta na coletiva dele o quanto o Flamengo foi superior e o quanto a postura do Internacional de ficar mais atrás e sair em contra-ataque foi o que levou o time a ganhar. Mas eu não vi desrespeito do São Paulo e entender que o Flamengo, sim, de fato, fez um jogo melhor. Mais produtivo, mais ações na área rival. É um time que articulou mais, um time que ficou mais com a posse de bola. Quanto a isso, ele tem razão. Agora, não sei se o pessoal do Internacional entendeu como provocação. Eu não sei nem o exato momento em que esse tweet foi publicado para saber se... Sabe por que eu não gosto? Calha de ser depois da coletiva do São Paulo. O treinador ou o jogador fala alguma coisa, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque você pode botar fogo no estádio, numa relação de um clube. Mas essa ferramenta vindo de um clube, isso é institucional. É a instituição falando. Não é quem escreveu, tem lá a assinatura, fulano de tal. Não, é o Internacional falando. Poderia ser o Flamengo, Corinthians, o Vasco. Eu não curto.
Tem gente que acha que futebol pode... Eu não perderia procurando tempo uma com isso. rivalidade entre Inter e Flamengo. Não existe. 2 edições atrás do Brasileiro, o Internacional poderia ter ganho o campeonato do Flamengo na última rodada, quando o Flamengo perdeu com o Abel. Pode ser algo direcionado ao São Paulo, né? E o Inter, por muito pouco, não venceu o Corinthians. O Abel perdeu esse no Beira-Rio. O Inter perdeu esse jogo contra o Sport em casa. Corinthians e Tava Inter. perdendo o jogo, até empatou, né? Não, perdeu. Perdeu o jogo? Perdeu pro Sport em casa. Corinthians e Inter tem essa história também. Põe no DVD. Mas ali, pelo menos, foi um encontro, não que se justifique, mas foi uma final de Copa do Brasil entre os times e tal. Mas pode ser muito mais direcionado Tem muita ao São rivalidade Paulo, entre né? Barça e Atlético de Madrid, Calçado? Muito. Barcelona e Atlético. Então, é isso aí, nação. Antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu só quero te fazer 2 perguntas bem rapidinho aqui, né? A primeira pergunta que eu quero te fazer é que no segundo gol do Inter era pro juiz marcar simulação naquele lance aí, né? Era só isso. O juiz deveria marcar simulação naquele lance? Sim ou não, no segundo gol do Inter? E a pergunta é, se essa provocação o Inter nas suas redes sociais faz parte do espetáculo que chama futebol, né? Faz parte dessa situação? Se fosse assim, ganhou, beleza, faturou os 3 pontos. Aí, o Flamengo poderia vir retrucar, lembrando do Brasileirão que o Flamengo ganhou na última rodada, né? Quando o Inter empatou contra o Corinthians, se não me engano, e o Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo nem lembra quanto o Flamengo ganhou. Não, o Flamengo perdeu para o Inter, né? Para o São Paulo. E o Corinthians empatou com o Inter. Então o Flamengo ganhou na última rodada com o técnico Rogério Ceni, se não me engano. Então o Flamengo poderia colocar uma tabelinha lá na tela, né? Vendo? Liderança. E no última colocação, Flamengo e vice. Né? Essa situação faz parte do futebol, né? Só para terminar aqui bem rapidinho. O time do Flamengo ele já demonstrou outra cara, outra vontade dos jogadores a jogar bola. Óbvio que ainda está início de trabalho do São Paulo, mas a gente, olhando dentro de campo, já é perceptível, muito perceptível. E o Flamengo já tem outra cara atuando dentro de campo, né? O Gerson está evoluindo, tanto no seu futebol apresentado dentro de campo e fisicamente. O Gerson jogando domingo às 11 horas da manhã, o que o Gerson correu é brincadeira. Ele voltava para marcar e atacava. Então o que o Gerson correu nesse jogo foi brincadeira. Espero que o Gerson possa evoluir muito mais do que tem mostrado, né? A gente sabe que o Gerson ele tem talento do caramba. Depois daquele protesto, quando o Flamengo perdeu para o Maringá, parece que o Gerson ele está se incorporando no De Bruyne, né? Os caras chamaram... Tá cheio de marra, parece De Bruyne com o Gundogan, acho que ele tá se incorporando aí. Mas é isso aí, o Flamengo acabou perdendo. Acho que o Flamengo perdeu nos detalhes ali. Tem alguma falta de atenção ali no primeiro e no segundo gol. E aquilo, perdeu. Infelizmente acontece no jogo, não era pra acontecer, mas perdeu. Agora, pensando no próximo jogo contra o Maringá, que a gente precisa reverter uma vantagem de 2 gols. Porque tem todas as condições de reverter. Então, tamo junto, nação.